Eu que agradeço. Vocês sabem que Portugal é minha segunda pátria, porque o maricato vem do meu avô, que é aí da região de Coimbra, não é? Além disso, nós temos uma ligação muito forte, se a gente considerar a formação da sociedade brasileira e toda a nossa realidade atual, né? Bom, eu pensei, eu andei meio melancólica essa semana, né? Em trazer um pouco da questão estrutural ligada à moradia, né? A habitação no centro das lutas urbanas ontem e hoje, e mostrar, ao longo das últimas décadas, principalmente a partir da década de 70, né, o quanto a gente refletiu sobre a questão da habitação, não apenas como centro das lutas urbanas, mas como centro da luta da classe trabalhadora, como centro da condição de vida, da reprodução, né, da força de trabalho. Então, eu queria lembrar que é uma coisa que eu costumo falar muito: todo mundo precisa morar em algum lugar, não é? Todo mundo precisa de habitação. Ela é indispensável à vida humana. Então, para a força de trabalho, a gente vê a habitação como um valor de uso, antes de mais nada. Para o capital, a habitação é um valor de troca. Ela é um objeto de extração de juros, lucros e rendas, né? É uma mercadoria, mas ela é uma mercadoria especial. Ela é a mercadoria mais cara na reprodução da força de trabalho. O que quer dizer isso? Que roupa, alimento, antes de mais nada, não é? Objetos, de um modo geral, não é? Eletrodomésticos, você compra, é mais acessível, digamos. A mercadoria, a habitação não. A habitação é uma mercadoria cara e ela depende de um financiamento para o consumo. Mas ela também depende de um financiamento para a produção. Eu não vou falar muito sobre isso, não é? Mas, acima de tudo, ela não é, digamos, como o trabalhador não consegue comprar uma habitação, muitas vezes, apenas com o seu salário, não é? Precisa de um empréstimo. E ela tem uma outra característica que a torna especial, que ela precisa de um pedaço de terra. E, na cidade, um pedaço de terra urbanizada. Não é? Ninguém vive apenas dentro da casa, não é? Vive na cidade. E esse pedaço de terra urbanizada, muitas vezes, ele não é reproduzível, não é? Ele pode ser até monopolizado. Não é? Existe uma luta surda, fortíssima, em torno da localização na cidade, em torno do acesso à moradia. Isso tudo a gente refletiu a partir da teoria marxista, mas como Marx não pensou cidades, né, o Engels sim pensou habitação, houve todo um desenvolvimento teórico que vem da Escola Francesa de Urbanismo, vem da Bartlett International Summer School, lá naqueles tempos da década de 80, 90, a gente tentou trazer, e aqui no Brasil, nesse período também, trazer toda essa teoria sobre a luta capital-trabalho e a luta pela reprodução da força de trabalho para a questão urbana, para a questão, então, da vida cotidiana, como lembraria o Henri Lefebvre, né? Politizando o cotidiano. Isso que eu acho muito importante, né? E agora não. Bom, nós estamos falando de tensões entre capital e trabalho na cidade e na produção da moradia, não é? O capital, em geral,
ele tem certas tensões com o capital imobiliário, que é quem produz a cidade, não é? Aliás, com a força de trabalho, né? Mas o capital imobiliário ele tem na cidade o objeto de lucros, juros e rendas, né? Mas a força de trabalho ela tem na cidade um objeto, um valor de uso, como eu já disse. Mas dependendo de como a cidade se produz, a força de trabalho também pode ter tensões internas em torno da extração de rendas da sua propriedade, da sua casa própria. Eu, por exemplo, já testemunhei muito conjunto habitacional de trabalhadores se contrapor à localização de uma favela nas proximidades, porque a favela ela diminui, quando está na proximidade, o preço das moradias, não é? E existe preconceito contra as favelas, inclusive dentro da classe trabalhadora, não é? Bom, então nós temos essas tensões, em geral, na cidade, não é? E temos o Estado, né? Qual é o papel do Estado? Ele pode estar no centro do conflito. Como o Castells lembrou, não é? Cada vez mais você tem a chamada reprodução ampliada da força de trabalho. São equipamentos, um viaduto, por exemplo, não é? Que não são acessíveis para a chamada reprodução simples da força de trabalho, não é? Então, é o Estado que seria responsável de fazer toda a rede, por exemplo, de educação, transporte coletivo, né? Mesmo nos tempos de neoliberalismo, nós não podemos dispensar a presença do Estado. E, às vezes, ele pode estar no centro do conflito, porque a força de trabalho, os trabalhadores, podem fazer exigências e manifestar, né, razões para o conflito. Bom, então, o que o Estado faz? Ele está no centro das tensões porque ele regula a terra, né? O que você pode fazer, como é que você pode usar e ocupar determinadas localizações. O Estado planeja, nós vamos ver que no Brasil o planejamento tem bastante limite, não é? Ele define uso e formas de ocupação, ele investe em infraestrutura e equipamentos, ele exerce o poder de polícia sobre o uso do solo, o que é muito importante, né? O Estado financia a habitação, com subsídios ou não, então tem uma política que incide, né, na reprodução da força de trabalho, ele regula o financiamento imobiliário privado ou público, e ele regula a taxa de salários e subsídios, né? Mas esse papel varia dependendo da correlação de forças, ou dependendo do estágio de desenvolvimento capitalista, não é? Que eu não esqueci de colocar aqui. Se é um país da Europa, por exemplo, central, é uma coisa, se é um país da América Latina, é outra coisa, né? Nós temos uma diferença. E quem são os agentes da chamada produção do ambiente construído, né? Eu estou indo além da questão urbana, né? São o proprietário fundiário, que o David Harvey coloca dentro do conjunto do capital imobiliário, o promotor imobiliário, uma espécie de capital mercantil, né? O construtor e o financiador. E no financiamento nós temos capitais produtivos e improdutivos. Como eu disse a vocês, para quem não tem uma herança, para quem não tem um salário muito alto, o financiamento é necessário para a compra de uma habitação, né? Então, eu tenho lá o capital financeiro, eu tenho o capital de construção, que é o capital produtivo, né?
e eu tenho o promotor imobiliário e o proprietário fundiário. E, do outro lado, eu tenho a força de trabalho e o usuário. A força de trabalho, de um modo geral, e uma força de trabalho específica, que é a do canteiro de obras. Eu tenho percebido que a gente tem se afastado, na nossa área, em pensar a força de trabalho no canteiro de obras, que na década de 70, 80, para nós, foi fundamental. Inclusive, a Bartlett, International Summer School, que era um conjunto de estudiosos europeus, latino-americanos e americanos, não é? Que na década de 70, final dos anos 70, 80, não é? Desenvolveu uma teoria sobre, no interior do marxismo, sobre a questão urbana. Para Bartlett, o estágio do canteiro de obras fornece, o estudo do canteiro de obras forneceria a chave para a gente entender a produção da cidade. E é muito importante a gente falar em produção da cidade, porque agora o que eu noto também é que o desprestígio da teoria marxista faz com que a gente não entenda a importância da centralidade da produção e não da regulação. Por exemplo, o que nós temos no Brasil, não que não seja importante a discussão de planos diretores e da legislação, mas, aparentemente, os urbanistas acham que plano diretor e regulação do uso e da ocupação do solo vai resolver o problema da desigualdade, da habitação. Não vai. O problema está na esfera da produção, como nos ensina o marxismo, né? Bom, então, uma luta básica, né, entre capital e trabalho se dá, toda a teoria marxista foi mostrar isso na produção, né, nas fábricas, como eu digo, no chão da fábrica, né? Mas nós vamos ver que tem luta capital e trabalho no chão da cidade. E nós vamos começar por uma oposição básica, que é o uso da terra, não é? Necessária, portanto, para a produção da habitação. A terra é uma base física, ambiental para a reprodução da vida, no campo e na cidade, né? Na cidade, nós temos aí a moradia, infraestrutura, serviços, habitação urbana. Mas a terra, como objeto de valorização e extração de renda decorrente do investimento público e privado, decorrente da legislação de zoneamento, de uso e ocupação do solo, da vizinhança, da zeladoria urbana. O que eu estou querendo dizer? Que a valorização da terra, o preço da terra, que aumenta ou diminui conforme essas especificidades. Se o poder público investe mais em determinada área, em zeladoria ou em infraestrutura, ou em arborização, né? Você tem um aumento do preço da terra. Isso deveria ser muito conhecido, porque essa luta pela extração da renda imobiliária e fundiária, ela está no coração da disputa pela cidade, pelo direito à cidade. Ela está no coração da desigualdade urbana, não é? É uma disputa surda, é uma disputa muito invisível para a classe trabalhadora, que é obrigada, eu vou mostrar, a condições desumanas, muitas vezes de vida, né? Então, a condição da vida urbana cotidiana está no preço de localização da moradia,
e as disputas pela renda fundiária imobiliária. Eu estou citando aí um colega meu, que infelizmente já nos deixou, Flávio Vilaça, que escreveu sobre isso, né? O direito à cidade está ligado à localização da moradia, né? Portanto, o que eu acho muito desconhecido também, infelizmente, distribuição de renda não basta para combater a desigualdade urbana e para o direito à cidade e à moradia. É preciso distribuir cidade. É alguma coisa que eu falo há muito tempo, não é? E isso depende da justiça urbana, das políticas públicas, e depende da produção e não apenas da regulação. Bom, vamos falar um pouco da produção da moradia nos países periféricos do capitalismo. Eu vou pedir para a Carol me avisar quando faltar 10 minutos, porque isso aqui pode ir longe, não é? Eu me entusiasmo aqui. Bom, qual é a diferença entre os países periféricos e os países centrais? O tamanho, a dimensão do mercado residencial privado é muito diferente. Num país como o Brasil, a maior parte da população não tem acesso à moradia nem pela ação do Estado, nem pela ação de um mercado. Eu estou falando de um mercado capitalista, legal, privado. Não estou falando vocês ouviram falar do banditismo que está produzindo moradia nas periferias da cidade ou dos próprios moradores, né? Qual é a escala dessa exclusão que nós temos num país como o Brasil? Quais são as consequências dessa exclusão? Bom, vamos lembrar, antes de mais nada, a nossa herança aqui, o nosso DNA enquanto nação, né? 322 anos de dominação colonial, né? 388 anos com força de trabalho escrava, que marcou o Brasil e marca, não é? E apenas 60 anos de população predominantemente urbana. Foi na década de 60 do século XX que houve essa mudança de um país predominantemente rural para predominantemente urbano. E de 1940 a 1980, nós tivemos concomitantemente a urbanização acelerada no Brasil, nós tivemos um período de industrialização também acelerado, com um dos maiores PIBs do mundo, crescendo 7% ao ano. E é importante, eu estou tocando aqui, como eu já toquei em questões estruturais, eu vou tocar em questões conjunturais, não é? A partir dos anos 80, nós temos uma desindustrialização do Brasil, que tem se caracterizado como a reprimarização da economia. O Brasil voltou a ser um exportador de commodities, né, de bens, né? Nós estamos vivendo uma revisitação, como é que a gente fala? Uma nova fase da dependência internacional, né? Bom, mas vamos falar aí de um mercado que por exemplo, se eu pegar uma cidade como São Paulo, 60% da população não tem acesso à moradia, nem pelo mercado, nem pelo Estado. E como é que isso é resolvido? Você tem aqui, no caso, nas favelas, são ocupações ilegais com produção da moradia pela autoconstrução. Eu queria dizer para vocês que eu tenho um filme documentário, chama Fim de Semana, que é de 1975, e vocês acham aí na internet, que mostra como é que a classe trabalhadora daquele processo de industrialização construiu suas casas. Autoconstrução. E
eu tenho lá um site que é uma espécie de biblioteca, chama herminiamaricato.net, que vocês vão achar também esse filme e muitos trabalhos sobre essa forma de produção da habitação no Brasil. Não é? Mas não é sempre que a gente tem uma imagem que é famosa, né? Que é um bairro de alta renda de São Paulo, do lado de acho que talvez a maior favela de São Paulo. Né? Você tem, em geral, a produção da moradia popular, ela se dá nas periferias como regra. Aqui eu tenho uma favela muito bem localizada. Em geral, favelas bem localizadas são expulsas, mas, nesse caso, essa daqui é tão grande que não conseguiram tirar daqui, né? de uma área nobre, de uma localização nobre. Né? É a mesma favela, que é Paraisópolis. Né? Eu quero apontar algumas das consequências, né, da moradia informal, ilegal, ser regra e não exceção. Isso é muito importante, né? Que é o problema da saúde. Eu co-orientei um doutorado do Francisco Comaru sobre o impacto de doenças respiratórias em favelas como essa, né? O fato de muitos dormitórios não terem ventilação, insolação adequada, e o que prejudica muito a saúde de crianças e idosos. Né? Essa densidade sem nenhum cuidado, né, de afastamento, enfim, de insolação. Aqui é Rio de Janeiro, também, talvez a maior favela do Rio, Rocinha, mas eu não sei, que mostra também a favela está escondida atrás de um morro, né? E isso acontece muito, inclusive eu fui para a África do Sul, vi muito isso, favelas que são invisíveis, porque ficam, às vezes, em áreas deprimidas, né? E eu queria, então, voltar para essa questão do nó da terra. Né? A terra é um nó nas relações sociais no Brasil, e isso vem lá de Portugal. Né? Quando a gente exportou, inclusive, as primeiras legislações de Portugal para a questão da ocupação da terra no Brasil. Né? Nós temos, no chamado nó da terra, a propriedade privada no Brasil. A primeira lei que privatiza a terra é de 1850. Né? E há, durante todo o século XIX, praticamente, uma tensão entre libertação dos escravos e privatização da terra. Por quê? Porque o poder da oligarquia durante a escravidão era dado pela propriedade da força de trabalho. E, para libertar os escravos, essa oligarquia precisava ter algum elemento que conservasse esse poder. Então, passou a ser a propriedade da terra. Né? Mas nós temos uma legislação que, até hoje, não temos rigorosamente detalhamento, né, arquivos rigorosos sobre o que são as terras devolutas, que, quando as terras foram privatizadas, as terras devolutas que não estavam sendo ocupadas e produtivas, deveriam voltar para o Estado. Né? Então, houve uma intenção, na sociedade brasileira até hoje, de impedir o acesso à terra desde a libertação dos escravos. Porque, se os escravos libertos
tivessem acesso à terra, isso aconteceu nos Estados Unidos, em parte, né? Eles poderiam, nós não teríamos uma força de trabalho que se vende de tão barato, né? Então, sem alternativas, nem pelo mercado, nem pelo Estado, ocupar terras desprezadas pelo mercado, obviamente, porque terras que o mercado cobiça, o Estado no Brasil dificilmente permite, mas ocupar terras desprezadas pelo mercado é compulsório, todo mundo precisa morar em algum lugar, né? Sem direito à moradia legal e sem direito à cidade. A posse formal da terra ou da moradia divide a sociedade brasileira. A vítima da falta de alternativas se torna ré. O que significa isso? A vítima, isso no campo e na cidade. Olha, nós não fizemos reforma urbana e o Brasil tem uma abundância de terra, não é? Mas a vítima da falta de acesso à moradia, ela ocupa ilegalmente e depois é despejada e criminalizada. Isso faz parte da história do Brasil urbano, não é? O que você tem aqui é uma forma de provisão da moradia ilegal, informal, sob a forma de loteamento, não é? Mas você tem também as moradias que ocupam as áreas de proteção ambiental, como é o caso da beira dos córregos, que, evidentemente, tem uma consequência terrível para o meio ambiente. Toda a nossa rede hídrica no entorno das cidades está poluída com esgoto ou lixo, resíduos sólidos. É uma tragédia do ponto de vista ambiental, não é? Os nossos mananciais de água estão ocupados. O principal manancial em São Paulo está ocupado ilegalmente por 800 mil pessoas. Agora, vejam o seguinte, 800 mil pessoas ocupando a área de proteção dos mananciais é admitido, porque você não ocupa, 800 mil pessoas não ocupam, não é invisível, não é? Mas um prédio no centro da cidade, vazio, abandonado, ocupado pelo movimento de moradia, aí tem comoção na mídia, aí tem despejo violento, como nós já mostramos muitas vezes. Então, o processo de urbanização na periferia do capitalismo, em países como o nosso, agora que o Brasil, a urbanização é mais forte nas cidades de porte médio, é mais forte no centro-oeste e no norte do Brasil, é um processo predatório socialmente, economicamente e ambientalmente. Então, é isso que eu falei, né? Já que é compulsoriamente ilegal, é estruturalmente excludente, né? O que acontece? Eu queria saber quanto tempo eu tenho para saber se até eu vou entrar nesse capítulo ou não. Olha, estava aqui fazendo exatamente essas contas. Tem mais 15 minutinhos, Hermínia, que a gente começou então vamos lá. atrasado, né, também? Tá. Então, o que eu acho importante aqui colocar para vocês, e eu sempre, nas minhas palestras, lembro, é que nós tivemos um ciclo virtuoso no Brasil nos anos 70, 80 e 90 nas cidades, não é? Esse ciclo foi resultado de luta social que reuniu, antes de mais nada, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica sob a teologia da libertação, não é? Era em todas as periferias de São Paulo, a gente encontrava essas comunidades, essas igrejas, não é? Dando suporte para
para esse processo de urbanização sem urbanização, esse processo de migração do campo para a cidade, né? Mas havia também movimentos sindicais, a classe trabalhadora brasileira era muito forte, nos anos 70, fez greves, e nós estávamos lutando contra a ditadura nesse período, né? E aí surgiram os movimentos sociais urbanos, aquilo que o Éder Sader chama de novos personagens em cena. E o papel das mulheres começa a aparecer de forma muito forte, né? Eram as prefeituras democráticas e populares. E eu fiz parte de uma dessas gestões, em 89, que eu fui secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da prefeita Luísa Erundina, primeira mulher a governar a cidade de São Paulo. Então, nós estávamos, ao mesmo tempo, sob um regime muito repressor, né? Mas com forças sociais aparecendo, né? Aí foi criado novos partidos, o PT, o Partido dos Trabalhadores, foi criado nesse período, né? E as centrais sindicais, enfim, nós estávamos realmente... E eu comecei a dar aula na Universidade de São Paulo em 74, e, ao mesmo tempo, fui convidada a ir participar nas periferias. A gente dava aula sobre a cidade de São Paulo, sobre geografia, sobre urbanismo, assessorando movimentos ligados a transporte, ligados à saúde da mulher, ligados, evidentemente, aos loteamentos clandestinos. Essa população, então, que vinha para a cidade, população trabalhadora, que veio se empregar, principalmente nas fábricas, não é? Ela construía a própria casa, como vocês vão ver no filme, né? Então, o que era feito nesse período pelas prefeituras democráticas? Aquela cidade invisível e legal era prioridade para as nossas gestões municipais, não é? Urbanização de favelas e áreas precárias. Nós adquirimos um know-how importantíssimo de projeto de urbanização de favelas, especialmente no Rio de Janeiro, nesse período. Produção de novas moradias com participação social e assistência técnica. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com um novo paradigma de arquitetura, dos arquitetos que trabalhavam com movimentos sociais, discutindo o projeto com os movimentos sociais e fazendo a gestão do empreendimento com os movimentos sociais. Eu costumo dizer que, nesse período, nós conquistamos o direito à arquitetura, não só à moradia. Nós conquistamos o direito à cidade, não é? Os corredores de ônibus, que foram muito importantes, bilhete único, passe livre, os CELs e CIEPs, eu vou mostrar daqui a pouco, os conselhos participativos, saúde, educação, conselhos de bairro, mas especialmente aquilo que ficou famoso no mundo inteiro, o orçamento participativo. A diferença que faz na vida das nossas cidades, na desigualdade, o orçamento participativo, gente, é bárbara. É triste a gente ver isso desaparecer das nossas cidades e acompanhar essa mudança na correlação de forças, o crescimento da direita, né? Isso eu vou mostrar rapidamente alguns. Então, habitação foi um período muito profícuo, não é? Os centros educacionais em tempo integral,
que foi concepção do Darcy Ribeiro, na gestão do Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, com edifícios projetados pelo Oscar Niemeyer, e essa criançada e essa moçada, juventude, né, tinha não apenas... Esse é de São Paulo. Vocês olhem o espaço pré-moderno do bairro, não é? Autoconstrução, produção doméstica, né? Uma favela de um lado, um loteamento do outro, tudo sem lei, né? E o equipamento de arquitetura modernista que parece uma nave espacial, não é? E que tinha auditório, que tinha esporte, que tinha cultura. Isso, se isso tivesse tido continuidade no Brasil inteiro, a gente teria mudado nossa história, dando oportunidade para uma criançada e para uma moçada que fica à mercê do crime organizado nesses bairros sem Estado. O Estado aparece apenas com a polícia, né? Eu acho que eu perdi um slide, mas eu queria mostrar o corredor de ônibus. Bom, eu vou falar rapidamente, eu não deixo de reconhecer as conquistas do lulismo. Eu criei o Ministério das Cidades em 2003, no primeiro governo Lula, mas saí em 2005, porque já houve o Ministério foi trocado com um partido de centro-direita, né? Por conta da nossa falta de governabilidade no Congresso, né? Então, houve, sem dúvida, a retomada de investimentos em saneamento, habitação e mobilidade, houve distribuição de renda, houve uma febre participativa nos conselhos institucionais, mas a vida nas cidades brasileiras não melhorou, né? A manutenção persistente do padrão fundiário, gente. Excludente, que sustenta a desigualdade, e nós tivemos a institucionalização das forças progressivas. Eu vi essas lideranças e esses movimentos de bairro se enfraquecerem com a ida dessas lideranças para o espaço institucional, onde estão muitos deles até hoje, né? E também nós temos que lembrar que, com a financiarização da economia, aumenta o papel da moradia como ativo financeiro sobre a exclusão histórica. Nós tivemos, né, então, com tudo isso, uma nova dispersão urbana nas cidades sem Estado. Aí tivemos um avanço do conservadorismo, que todo mundo conhece, e eu não gosto muito de lembrar, mas a reforma trabalhista, né? Os cortes e contingenciamentos orçamentários, privatizações do patrimônio público, ataque à soberania nacional, ataque aos indígenas e suas terras, ataque aos quilombos e suas terras, liberação de agrotóxicos e desmonte da política de segurança alimentar. Com Lula, o Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU, né? Ataque aos conselhos participativos, criminalização dos movimentos sociais, incitação à violência, ao ódio, né? Desmatamentos, e fim do Ministério das Cidades, enfim. Vamos caminhar para o final da minha fala. Eu queria lembrar que nós estamos vivendo uma mudança significativa na história da humanidade, com a globalização neoliberal. Nós temos aí a hegemonia do capital financeiro, um aprofundamento da desigualdade, não é? Isso vem depois de um período conhecido como welfare state, que é um estado do bem-estar social, em que muitas das políticas públicas, muito do planejamento urbano, muito da cidade moderna, nasce com o welfare state.
não é? Uma cidade inclusiva, uma cidade que nasce também da indústria fordista, não é? De um consumo forte, né, pelas classes trabalhadoras, que serviu muito para a cooptação, mas para melhorar a vida, né, e que é desmontado pela globalização neoliberal, né? Nós estamos vivendo uma mudança geopolítica no mundo. Nós estamos vivendo um desemprego estrutural, com flexibilização de direitos trabalhistas conquistados com muita luta no século XIX, no século XX. Nós estamos vivendo ataques ao Estado social, às políticas públicas, à democracia, à ciência. Nós estamos vivendo mudanças nas relações sociais provocadas pela revolução tecnológica nas comunicações, mudanças na subjetividade, o individualismo crescendo, inclusive na academia, no movimento estudantil. Nós estamos vivendo a emergência de um novo tipo de fascismo. E, como se isso tudo não bastasse, nós estamos, com a humanidade está vivendo em risco, por causa da exploração predatória do planeta, o que é gravíssimo, não é? Então, nós precisamos reconstruir a democracia nos nossos países, não é? Eu acredito que não existe uma democracia sólida que não passe pelas cidades, pelo campo, mas pelas cidades. E eu gosto muito dessa expressão que eu aprendi com vocês, democracia da proximidade. Uma coisa é você lutar de forma centralizada, em que os homens dominam, e a oligarquia ainda, o Congresso brasileiro está mostrando isso, tem muito poder. Mas a democracia participativa, ela vai para os bairros, ela vai para as escolas, para as praças, e as mulheres têm muito mais condições de participar da luta por creches, da luta pelo orçamento público, pelo investimento público, né? Onde ele é socialmente e ambientalmente necessário, e não um orçamento distribuído de acordo com o mercado imobiliário, como é tão óbvio nas nossas cidades. É tão óbvio que se investe para valorizar certas áreas, para viabilizar certas áreas para o mercado imobiliário, não é? Eu acho que nós temos também que lutar pela disputa de narrativa, disseminação da informação contra a manipulação dos algoritmos. Nós precisamos participar dessa disputa na comunicação, escrevendo para os jornais, dando cursos populares. E eu quero chamar atenção, especialmente para o público que está aqui, da importância da extensão universitária e do intelectual orgânico, ainda mais num país como o Brasil, onde a gente verifica aquilo que o nosso mestre Roberto Schwartz chama das ideias fora do lugar, né? Vocês sabem que a gente tem muitas décadas até hoje de olhar para a Europa e para os Estados Unidos e querer aplicar as propostas no Brasil, não é? Mas e eu acredito muito que a entrada da academia, esse comprometimento da academia com a realidade brasileira vai mudar nosso destino. Então, a nossa frente, o BR Cidades, a nossa rede, ela propõe uma frente ampla em defesa da construção social
de um projeto para cidades do Brasil e de Portugal, né? E a gente propõe, é o último slide, retornar às bases, com autonomia e respeito às especificidades e diversidades. Ou seja, uma solução para Manaus não é a mesma solução para São Paulo. Não é? Em Manaus, tem mais da metade da população morando na informalidade, eu quase que diria com mais de 40% em favelas, né? Então, a gente tem um tripé organizativo que é formado de pesquisadores, professores, cientistas, estudiosos, intelectuais, profissionais, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, geógrafos, não é? ONGs, agrônomos, advogados, eu esqueci de falar, e lideranças sociais, de bairros, centro acadêmico, sindicatos, igrejas, clubes. Vamos juntos construir uma nova cidade, uma democracia capilarizada. Muito obrigada, gente.